Sabe aquelas ideias fascinantes que às vezes se escondem nos lugares mais inesperados? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em uma única questão, tirada de um concurso público aqui do Brasil. Uma pergunta que, à primeira vista, parece até boba, mas que abre uma porta incrível para o mundo da lógica. E tá aqui a frase que está no centro de tudo. Uma declaração poderosa, né, que gera debates acalorados há décadas. Mas, para nossa análise de hoje, o que importa não é a paixão que essa frase carrega, e sim a estrutura dela. E aqui está a pergunta-chave da prova. Parece fácil, não é? Mas para responder, a gente precisa dar um passo para trás, deixar a opinião de lado e entrar de cabeça no território do raciocínio lógico. Vamos desvendar esse mistério juntos. Então, para começar, vamos combinar o jogo. A gente precisa estabelecer o nosso manual de regras. Antes de julgar a frase, temos que entender direitinho o que a lógica formal considera como sendo uma proposição. E olha aí a definição fundamental. Repara como ela é bem específica. Uma proposição é, antes de tudo, uma sentença declarativa. Ela tem que afirmar alguma coisa. E o mais importante de tudo, ela precisa objetivamente ser ou verdadeira ou falsa. Não tem espaço para talvez, não tem depende do ponto de vista, é isso ou aquilo. Vamos simplificar ainda mais. Para uma frase ser considerada uma proposição lógica, ela tem que passar por um checklist de 2 pontos. Primeiro, ela está declarando, afirmando alguma coisa? Sim ou não? Segundo, e esse é o pulo do gato, a gente consegue verificar, de forma objetiva, se essa afirmação é verdadeira ou falsa? Ok, agora que a gente já tem as regras em mãos, vamos aplicar no nosso caso. Chegou a hora de colocar a famosa afirmação sobre o Rei Pelé à prova. Essa pergunta vai direto ao coração do problema. A frase sobre o Pelé, bom, ela claramente passa no primeiro teste. É uma sentença declarativa, sem dúvida. Mas e o segundo teste? Será que a gente consegue provar com fatos que ninguém pode negar que ela é verdadeira ou que ela é falsa? E aqui, gente, a comparação deixa tudo muito claro. Olha só a diferença. De um lado, a gente tem Pelé venceu 3 Copas do Mundo com o Brasil. Isso é uma proposição. Por quê? Porque é simples. A gente pode ir lá nos registros históricos e verificar. É um fato objetivo, é verdadeiro. Agora, olha a afirmação da esquerda. Pelé é o maior de todos os tempos. Maior com base em quê? Gols, títulos, dribles, impacto cultural? Percebe? Não existe uma métrica universal para provar isso. Isso nos leva à essência da coisa toda. A expressão o maior de todos os tempos não é um fato. É o que a gente chama de juízo de valor. É uma avaliação pessoal, uma opinião. E opiniões, por natureza, não têm um valor de verdade que todo mundo concorde. Certo, com a análise completa, com as regras da lógica bem aplicadas, chegou a hora de dar a resposta final, clara e definitiva para aquela questão do concurso. Depois de toda essa jornada, a gente volta para a pergunta original. Com tudo o que foi visto, qual é a conclusão lógica? A resposta, seguindo à risca as regras da lógica formal, é um sonoro e definitivo não. Sem margem para dúvida. É uma resposta binária, exatamente como a própria lógica exige. Então, resumindo o raciocínio, a frase até cumpre o primeiro requisito, ela de fato é declarativa, mas ela falha e falha feio no segundo e mais importante. Por ser um juízo de valor, sem uma verdade que possa ser verificada por todo mundo, ela simplesmente não pode ser classificada como uma proposição lógica. E essa frase aqui resume perfeitamente a nossa análise de hoje. A lógica é uma ferramenta fria, precisa, objetiva. Ela não está nem aí para paixões ou opiniões. O que importa para a lógica é o que pode ser verificado e classificado como verdadeiro ou falso. É uma distinção muito poderosa. E para a gente fechar, fica a reflexão. Esse exercício todo vai muito além de uma questão de concurso. É um convite para a gente usar um filtro mais crítico no dia a dia para separar o que é fato do que é opinião. Da próxima vez que alguém se deparar com uma declaração muito forte, vale a pena se perguntar: isso é algo que pode ser provado ou é, lá no fundo, apenas um juízo de valor?